Olá, boa noite. Tudo bem, Henry? Boa noite. Tudo bem, Carolina? Tudo bem? Prazer estar Como é que aqui tá aí? com Como é que tá a você. voz? Igualmente. Prazer falar com você aqui, né? Um tema até um pouco diferente do que eu costumo falar. Mas é um tema muito legal, né? Endocannabinoides já é conhecido há muito tempo, mas é um tema assim que atrai bastante e parece que está tá na moda, né? Falar sobre isso. É verdade, agora está falando mais. Mas, Henry, você trabalha com educação, né, em diferentes áreas. É muito legal o seu trabalho. Qual que é a sua formação? Eu sou farmacêutico. Sim. Eu sou farmacêutico de profissão, eu fiz pós, né, lato sensu em homeopatia, fitoterapia, farmácia hospitalar, análises clínicas e administração. Legal. E aí eu também fiz alguma coisa na área de alimentos, né, bromatologia, que é uma área nossa, né? Quando eu formei, eu tentei fazer um lato sensu em todas as minhas áreas possíveis para trabalhar, para entender melhor a minha profissão. E isso abriu um leque, né? Abriu um leque de visão que é muito interessante. Eu gosto muito de bioquímica, gosto muito de farmacologia, fisiologia, né? E eu sou focado também em história. Então, quando você me chamou para conversar sobre canabinoides, eu lembrei da questão da cannabis sativa, do uso histórico, né? Até dos usos errôneos que aconteceram na década de 60, chegou a ser utilizado para um monte de coisa, até, por exemplo, o tifo, né? Usava para várias doenças. Depois começou -se a estudar melhor. Mas assim. E você, se apresenta aí que eu particularmente ainda não tinha tido contato com você. Sim, eu admiro muito essa parte da farmácia, nessa área que eu me dedico, que é cannabis, né? Porque essa questão de manejo, estratégia, é tão mais a parte de farmácia do que medicina, porque a medicina, os médicos, para diagnóstico e é, entendimento dos próximos passos de uma forma global, sim, até a prescrição, tudo bem. Mas o depois, eu sinto que os farmacêuticos, os enfermeiros e algumas outras, alguns profissionais da saúde, né, estão melhor equipados para fazer isso. Mas minha área cannabis, eu estou nessa 7 anos, passei quase 10 anos fora do Brasil e no meu Revalida, eu estava fazendo meu Revalida fora, nos Estados Unidos, e eu comecei a ter dificuldade de comer e dormir. A hora que eu chegava em casa, 15, às vezes 16 horas de estudo por dia. E assim, eu estava fazendo 15 e os indianos estavam fazendo 17. Era uma corrida ali, no bom sentido, em termos de dedicação. E o que tinha disponível, Henry, era Zolpidem. Eram alguns outros medicamentos que dava até medo de tomar. Me deu medo de tomar de Sim, novo. indutor do sono. Desistir, assim. O E aí Zolpidem é foi o muito. indutor do sono. Oi? Não, o Zolpidem é o indutor do sono, né? Muita gente usa só para Isso. entrar no sono. Depois, para manter o sono, é mais complicado. Mas mesmo assim, eu gostei muito. Eu falei, isso aqui vai me deixar viciada, com certeza. E aí eu buscando uma outra possibilidade, né, terapêutica, um colega médico mencionou para mim. Você já considerou cannabis? Eu nem estava não estava nem na minha nenhuma possibilidade, zero disso. Mas eu fiquei curiosa, coloquei na internet, muito me espantou esses 5.000 anos de história e muito mais em termos de commodity, né? Então, vendo ali o seu trabalho, essa questão de fisiologia, enquanto a gente não entender que o sistema endocannabinoide, que é a estrela da vez na planta, né, vai ficar difícil. Isso hoje está no Rengendale. Então, faz uns 3 anos que eu voltei, Henry, e me dedico tanto na parte de educação, atendimento a pacientes, desenvolvimento de produto, consultoria técnica, mas sempre relacionado com cannabis. Você tem uma formação médica específica? Formei em medicina em 2008 e fui embora para os Estados Unidos poucos meses depois. Então, Você é todos esses generalista, então. foram Tá. muitos anos para passar nesse exame fora. Nossa, os USMLEs, os STEPS, traumatizante, Henry. Mas Eu sei disso. sei.
tem um sobrinho meu que está por lá, né? Ele sofre bastante com problemas de produtividade, mas não dele especificamente, das pessoas que orientam ele, né? E ele já até desistiu de uns doutorados e saiu de lá, voltou. E eu falei para ele esperar para ir para a Alemanha, para outro país, né? Mas é assim mesmo. Mas você falou muito bem, o uso da cannabis já é relatado, segundo os estudos ou os historiadores, há mais de 2.000 anos antes de Cristo já se usava a cannabis, né? Se falou muito ele na década de 60 para uso recreativo. Na verdade, é a identificação da molécula do 9-delta-tetrahidrocannabinol, que tem aquele efeito realmente alucinógeno, né? Que direcionou para essa aplicação. Mas a cannabis, agora vamos falar do ponto de vista bioquímico, né? O gênero cannabis tem dezenas de fitocannabinoides, como eles classificam hoje, né? E todos eles, na grande maioria, são derivados terpenofenólicos, lipossolúveis, por isso que você encontrará a maior parte dos ativos uma forma de extração lipídica, com solventes ou com arrasto de vapor. Como são terpenofenólicos, você conseguirá extrair a maior parte com arrasto de vapor. Por isso é que fumar, você consegue absorver o produto, né? Então você tem aquela via pulmonar, daqui a alguns anos provavelmente você terá uma aplicação nasal para entrar diretamente no nervo central. E na década de 60 foi descoberto o 9-delta-tetrahidrocannabinol. E, se não me engano, no início da década de 90, eles identificaram o primeiro receptor endocannabinoide no nosso organismo. Na verdade, identificou no cérebro de porco, que foi o CB1, né? O receptor CB1. Depois eles identificaram o CB2 no intestino de cachorro, né? E aí eles foram estudando, né, os CBs, e eles fizeram uma pré-classificação de que o CB1 era mais localizado no nervo central, o CB2 periférico, mais especificamente no sistema imune. Mas, assim, até onde eu conheço, até onde eu estudei, né? Eu confesso para você que eu parei de atualizar há um ou 2 anos atrás a questão, comecei a reler agora. Eles tinham vários subtipos de CB1, né? Então, do CB1 e do CB2, A, B, C, D, chegando até a letra N até agora, né? Então, se você, daqui a alguns anos, talvez eles fechem o alfabeto inteiro ou abram o CB3, que já está se comentando do CB3, são receptores de endocannabinoides no corpo e, assim, como você é da área, eu acredito que você fez uma excelente escolha. Por quê? Porque a linha nova de drogas deve trabalhar com diferentes tipos de agonistas e antagonistas dos receptores endocannabinoides. Nós fabricamos os nossos endocannabinoides, nós fabricamos a partir dos ácidos graxos poliinsaturados. Nós usamos, por exemplo, o ácido araquidônico para fazer o araquidonoil, né, etanolamida, e o araquidonoil glicerol. São os dois derivados primários que nós temos, mas nós também fazemos a oleoil etanolamida e a palmitoil etanolamida. Esses geralmente são os endocannabinoides que nós temos no nosso corpo. Você tem sistemas enzimáticos para destruição, por exemplo, você tem as hidrolases que destroem. Eles estão pesquisando inibidores dessas hidrolases para aumentar a concentração. O grande problema, na verdade, é que quando você aumentar a concentração dos endocannabinoides seus, você não vai saber o que eles vão fazer. Porque, segundo a literatura, né, desculpa falar desse jeito, né, o sistema endocannabinoide é o sistema mais promíscuo que nós temos, né? Promíscuo, eu digo assim, você tem receptores de endocannabinoide tudo quanto é célula, e dentro da célula você tem várias organelas, você tem no retículo endoplasmático, no núcleo, na mitocôndria, né? E cada receptor fazendo uma coisa diferente, né? Então, assim, quando a gente começar a estudar melhor esses subtipos de receptores, o que eles fazem, não só vamos usar o canabidiol, mas vários produtos. A ciência até tentou usar, se não me engano, o primeiro foi o dranabinol, que foi lançado na década de 80, depois eles tentaram o rimonabanto, que depois foi retirado em função dele ser agonista inverso e ser associado a mais suicídio, mas foi lançado exatamente por um efeito do endocannabinoide, que é a saciedade. Mas, assim, hoje eles estão focando os endocannabinoides muito, no caso, acho que o seu caso do canabidiol, estão focando muito no receptor CB1, né?
que é o receptor do sistema nervoso central, e mirando muitas desordens do sistema nervoso central. Futuramente, nós temos canabinoides usados em Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose amiotrófica. Parkinson, nós já temos vários estudos, depressão, desordem obsessiva compulsiva, esquizofrenia, autismo, já saíram os primeiros trabalhos de autismo. Perifericamente, nós teremos efeitos no sistema digestivo, trabalhando na motilidade, na digestibilidade, ou até na imunomodulação. E no sistema nervoso central, nós teremos o reflexo da imunomodulação com a neuroproteção. Por isso que eu acho que essa escolha sua foi muito boa, porque, na verdade, não tem fim a aplicação de endocannabinoide, né? O que você vai ter que fazer depois, talvez, Carolina, é entrar no laboratório e ficar colocando radicais na molécula estrutural básica para ele atuar de forma diferente nos receptores, para você conseguir derivados que atuem em receptores específicos. Mas como neuroproteção, trabalhar na neuroinflamação, isso é uma coisa que já não tem retorno. O pessoal registrou, se não me engano, a primeira forma comercial no Brasil para epilepsia, né? Na realidade, o primeiro que foi registrado como medicamento, Henry, foi para espasticidade da esclerose múltipla. Ah, tá certo. Tinha tanto CBD quanto THC. E só complementar essa questão do THC como alucinógeno, na realidade é um efeito colateral muito raro. É a euforia muito documentada, né? E a euforia... O CBD não tem esse efeito, né? Não tem. E aí essa euforia até positiva em alguns pontos. Como um paciente com depressão, talvez vale a pena a gente trazer essa euforia. O que não pode é passar da dose e ter uma disforia. Que aí é um desafio para o paciente lidar com quando passa do nível que seja aceitável e começa a incomodar o paciente. E com relação a CB1 e CB2, eu sinto que tanto o CB1, por exemplo, nessa questão do Parkinson e dor, quanto o CB2 no manejo das doenças autoimunes, inflamatórias. Então, eu sinto que os dois, Henry, tanto produtos full spectrum, né? Tanto rico em CBD quanto THC. O que agora, recentemente, teve uma autorização sanitária, foi um produto que é rico em CBD, que não é um medicamento, então não necessariamente tem ali uma indicação clara. Mas nos Estados Unidos, um produto igual a esse, em termos de ser um produto isolado e com uma concentração específica, foi registrado para epilepsia, sim, nos Estados Unidos. O que eu vi mais estudos, né, foi epilepsia, mas assim, vislumbrando o futuro, né, você falou bem do efeito euforizante do produto, a gente resgata, por exemplo, dados do pessoal começando a publicar trabalhos, né, vamos supor, estão publicando trabalho de Santo Daime como ansiolítico, e estão publicando trabalho da psilocibina, que é aquele produto que a gente tira do cogumelo da América Central, para tratar a depressão. Então, aquelas drogas que antigamente a gente condenava, são os psicodélicos, todos eles têm uma racionalidade se você souber aplicar. Essa é a questão de você não abusar. Porque, na verdade, todas as drogas... A questão de vício, abuso, é uma coisa muito relativa, né? Eu sempre falo para os meus alunos assim, você é viciado em quê? Hoje, se você for olhar, o vício, por exemplo, de uma gordura saturada, ela é da mesma intensidade de um vício opioide, né? Então, essa questão de o produto ser viciogênico ou não é um dado muito, muito relativo. Agora, assim, eu vejo um futuro muito grande dos endocannabinoides, particularmente também eu vejo a possibilidade de você manipular a produção de endocannabinoides atuando no PPR-alfa, né? Porque os endocannabinoides também atuam nos receptores ativados pelo profilador de peroxissomo, particularmente o alfa e o gama, e aí você começa a ver uma outra questão, né? Porque o PPAR-alfa é associado ao metabolismo oxidativo, né? É associado à captação de lipídios e à sua oxidação, e o gama é associado à captação de glicose. E aí eu vislumbro uma outra possibilidade no futuro, é que você pode chegar um dia a manipular esse sistema para trabalhar, por exemplo, numa resistência à insulina e até mesmo uma dislipidemia, né?
Já Isso. se tem até trabalho, viu, Henry? Mencionando que a cintura nos pacientes, nos usuários crônicos é menor, que é um índice, né, de relativo à doença diabetes mellitus, e diminui e melhora a ação da insulina. Isso é muito interessante. Muito Mas interessante. tem a relação com eles, porque eles atuam no receptor, né, nos PPARs, né? E eu não sei, eu não acompanho tanto quanto você, com certeza, mas assim, como eu trabalho muito na bioquímica, o fato dela atuar em receptor acoplado à proteína G também, traz um espectro de ação fantástico. Então você pode incluir aí enxaqueca, né? Oi. Que eu não sei se você já viu muito trabalho publicado, mas enxaqueca é um posicionamento muito interessante. E até eles estão desenvolvendo drogas biológicas para essa finalidade quando você tem um possível efeito de um canabidiol nessa linha, né? Já tem até um hospital aqui no Brasil particular que está fazendo um estudo em enxaqueca importante, um hospital importante, e eu acho que quanto mais a gente vê esses usos específicos, mais esse tema vai ser difundido, porque vai para profissionais que lidam com refratariedade. E os canabinoides têm até uma patente do governo que está em nome do governo americano, né, mostrando o potencial antioxidativo e neuroprotetor dos canabinoides. E não é assim, não é o único governo que está lá como parte, né, dos nomes que ficam, mas é um governo de um país muito relevante. Então, isso já está documentado há muito tempo. O fato dele ser pelo menos os fitocannabinoides serem terpenos fenólicos, dá o efeito antioxidante direto deles, né? Então eles vão ter um efeito antioxidante in vitro e em vivo também. O in vivo, ele vai vir exatamente do efeito dele na mitocôndria. Você sabe que a mitocôndria tem receptores para endocannabinoides e esses receptores têm a ver com o metabolismo oxidativo, o aumento do processo oxidativo, particularmente aumentando o caminho da beta-oxidação de lipídios. Por isso que você vai notar que quando o indivíduo começa a tomar endocannabinoides, há uma tendência dele a aumentar a taxa metabólica basal, a diminuir a resistência à insulina, ele vai também melhorar a dislipidemia, e isso vai trazer benefício de um monte de coisa. Por exemplo, o efeito no PPR alfa, gama, tem demonstrado benefício induzindo a apoptose de células neoplásicas. E o efeito no PPR alfa tem demonstrado benefício compensando o metabolismo glicolítico anaeróbio que o câncer altamente invasivo tem. Então, assim, eu acho interessante essa possibilidade, né? Eu vim aqui para aprender com você essas aplicações todas, porque eu vejo assim que é um mercado interessante que precisa de pessoas sérias trabalhando, porque eu não sei se você nota, mas eu vejo já muito viajante começando a querer navegar nessas águas de uma forma até que eles não sabem o que fazem, né? Irresponsável. Eu não sei se você está vendo isso no Brasil, mas eu estou vendo isso. Você até consegue. Não que eu tentei comprar, mas eu conheço parentes meus que compraram o produto de contrabando, tipo o Mercado Livre, essas coisas, e começaram a usar com indicação de profissionais, mas assim, sem um embasamento científico, sem aquele, não, você vai usar para isso, tem trabalho para isso, tem trabalho para aquilo, né? É isso. Agora, o fundamental vindo dessa linha de pesquisa, na minha opinião especificamente, é o caminho da neuroproteção e neuroinflamação. Por quê? Isso. Porque hoje nenhum neurologista ele foca neuroproteção e neuroinflamação nas doenças do cérebro. Enquanto que no Alzheimer, Parkinson, nos casos múltipla, esclerose múltipla vai ser particularmente interessante porque você também consegue controlar as células imunes, né? E se você for pensar, Carolina, do efeito dele na neuroproteção e neuroinflamação, todo santo neurologista que estuda vai ter que prescrever o produto para o paciente ter uma doença neurodegenerativa. E tudo que você tem no cérebro é neurodegenerativo. Né? É bem isso. E tem algumas que são negligenciadas com relação a isso, por exemplo, o autismo. Muitas mães mencionam que fazem pulsoterapia e a criança tem respostas assim muito boas. Tudo bem, muitas vezes é um espaço curto de tempo, mas tem sim, assim, cada vez mais, né, sendo relatado. E o Marco,
prazer ter você por aqui, Flávia também. Ele está mencionando ali da neurogênese. Não são todos os neurônios, mas existem, assim, papers já mostrando isso. Inclusive, temos respostas muito positivas no tratamento dos pacientes com doença de Alzheimer, que obviamente tem uma relação com neuroinflamação local e a toxicidade, né, localizada, que é parte da doença. Tem diferentes mecanismos, você mencionou alguns com relação a PPAR, com relação ao câncer e a parte de oxidação também, né, do alfa, e isso é um dos mecanismos, tem uma lista de mecanismos super interessantes, NF2, que é o mesmo do ozonioterapia. Então, olha, Henry, tem assunto para o resto de uma vida aqui. Agora, uma outra pergunta que surgiu ali foi do óleo de copaíba. E é interessante que ali é o beta-caroteno, né, como óleo essencial, e tem uma ação no receptor CB2. Então, Sim, o beta-caroteno tem esse efeito, por isso que ele foi lançado como anti-inflamatório, né? Apesar de que também na erva baleeira que ele foi realmente tirado, o beta-caroteno, ele é um fitocannabinoide, o pessoal não comenta muito isso, né? Mas por isso que ele foi lançado e os estudos mostraram um benefício no processo inflamatório. Então eles focaram muito no efeito no CB2 dele, né? Exatamente, que é onde é a ação. Exatamente, mas no sistema nervoso central eu tenho uma teoria. Eu não sei se eu tenho tempo para falar para você, mas olha só. Tem um efeito na plasticidade neuronal, porque ele aumenta a plasticidade neuronal. E quando você faz suplementos para crianças que não estão amamentando, você geralmente coloca 2 ácidos graxos fundamentais, que nós usamos os poliinsaturados para fazer nossos endocannabinoides, né? Você coloca 2 ácidos graxos fundamentais para o neurodesenvolvimento. Um deles é o ácido docosahexaenoico, que vem do óleo de peixe, né? O outro deles é o ácido araquidônico, que teoricamente é um ômega 6, inflamatório, mas nos primeiros meses de vida ele é fundamental no desenvolvimento. E eu tenho quase certeza absoluta que esse efeito é devido ao papel dele fazendo araquidonoil, etanolamida ou araquidonilglicerol, o éster, né, que é associado ao neurodesenvolvimento nas crianças. E aí, no futuro, talvez um dia, Carolina, você esteja testando esses produtos que atuam em receptores endocannabinoides ou até inibindo, né, a hidrólise de endocannabinoides para melhorar o desenvolvimento em crianças que estão com desenvolvimento retardado. Crianças prematuras ou mesmo crianças que sofreram agressão ambiental no útero da mãe. Cuja mãe tomou, por exemplo, um paracetamol para diminuir de autismo, ou mesmo depois que a criança nasce e já apresenta algum sintoma, você estimular o desenvolvimento e a plasticidade neuronal nesses pacientes como uma forma de tentar fazer a correção do que foi comprometido no desenvolvimento, né? O que abre um leque muito grande para você trabalhar, né? Que eu fico feliz de saber que você escolheu isso e está fazendo de forma séria esse projeto. Eu larguei tudo, a minha vida toda, para dedicar isso pelo alto impacto que eu vi, Henry. Nunca tinha visto algo tão impactante na minha vida, na realidade. Me chamou a atenção não só o impacto, mas como ninguém estava falando. Eu comecei a questionar, falei, nossa, tem que ter um motivo muito bom para isso estar sendo escondido, muito bem escondido, aliás, porque eu me considero uma pessoa super curiosa. E em nenhum momento eu passei, não é que eu cruzei com essa informação e eu negligenciei. Não, não existia. Isso 2012, 2013, era um conceito alienígena. Então eu me dedico porque eu vejo o resultado, principalmente em estratégias terapêuticas de doenças refratárias, porque, por exemplo, o autismo, não tem uma medicação lá na farmácia para eles. E aí, fica fazendo polifarmácia, assim, é algo muito agressivo para essas crianças, né, para o desenvolvimento. E essa questão da neurotoxicidade, nessa patente 507, é o final dessa patente, menciona o uso de canabinoides em isquemia, e como existe uma possibilidade de proteção ali, local. Isso faz todo sentido, porque os canabinoides, eles
eles levam a uma homeostase. E é um sistema que está modulando todos os outros sistemas. É o maestro da nossa banda. Particularmente, se você for olhar o sistema nervoso central, ele modula praticamente toda a neurotransmissão. Então, você pega GABA, glutamato, serotonina, dopamina, são os principais, acetilcolina, né? Então, o sistema endocannabinoide faz uma modulação de todos eles. O grande problema que eu vejo, não sei nem se é problema, né? Que o endocannabinoide acaba sendo um produto que se considera um neurotransmissor, só que ele não é fabricado e acumulado, né? Ele é fabricado sob demanda. Então, Isso. assim, tipo, você vai precisando, você vai fazendo, você vai precisando, você vai fazendo. Então, ele não tem a questão de você guardar numa vesícula pré-sináptica. Ele tem um sistema totalmente diferente. Uma coisa que a gente não abordou ainda foram os receptores vaniloides também, né? Que tem a ver com tem a ação no sistema digestivo, principalmente, né? Mas lembrando que o sistema vaniloide também é um sistema regulador da função mitocondrial, né? Que regula particularmente a termogênese, né? Que tem a ver com e também tem a ver com a dor. É um dos principais fatores também associados ao controle de dor, o efeito nos receptores vaniloides. Então, assim, o pessoal fala que é um receptor promíscuo, né? Porque o endocannabinoide ele atua em tantos lugares, né? Que na verdade você não tem um ponto de ação específico. E o subtipo de receptores CB1 e CB2, como eu estava falando para vocês, chega até a letra N. Talvez comece a fazer mais à medida que se estude. Mas eu acredito que tem muito de preconceito, né? Você falar que o pessoal não fala muito, mas para mim tem muito de preconceito. E tem muita questão também de patente, né? É um produto natural, é um produto mais fácil de extrair, ele é um produto fácil de isolar, não é complicado. Qualquer extração bem feita você consegue, qualquer farmacêutico faz uma extração bem feita, você consegue fazer uma concentração do produto. Um CO2 supercrítico, por exemplo, faria um trabalho muito bom de extração de fitocannabinoides de qualquer tipo de planta. E assim, o que eu vejo legal, basicamente, é que nós temos uma abertura de um futuro de drogas que eu vejo que deve originar, no mínimo, uns 100 tipos diferentes de atividade farmacológica, que vão originar milhares de drogas diferentes de substratos, né? Então, você vai partir desde um autismo, Alzheimer, um Parkinson, uma enxaqueca, mexer na motilidade intestinal, digestão, função mitocondrial, captação de lipídios, diabetes, dislipidemia, né? Então, assim, é uma linha de pesquisa que mereceria muito trabalho em si, mas que eu acredito que muito não é feito em função do não, classicamente fala, não, é maconha, né? Pô, como uma planta, ou seja, pode ser usada para isso. Então, é muito promissor mesmo fazer isolamento de fitocannabinoides. Eu acredito muito também no uso de inibidores da quebra dos endocannabinoides também. Só que o grande problema você pode, por exemplo, inibir o FAH, né? Você pode inibir a DGL, então você inibe aquela lipase e as hidrolases, você vai aumentar a concentração dos seus endocannabinoides, né? Só que o grande problema básico e eu acho um racional interessante, como ele é feito sob demanda, possivelmente você vai aumentar a concentração dele onde você está precisando mais, né? Que seria onde você acumula. E aí essa questão do sob demanda que a gente vai ter que estudar. Por exemplo, o que gera a demanda? Qual que é a sinalização da demanda? Isso ainda não está publicado, identificado, né? Assim, a gente entende que estresse celular é um gatilho, tem vários gatilhos, é um sistema de modulação, então todo o sistema do corpo depende de um mínimo de equilíbrio ali. Então, eu acho que é um sistema de apaga-incêndio e um sistema diplomático, como se fosse um maestro mesmo de uma banda, de uma orquestra, mais ali, menos aqui, e uma estruturação. E essa parte que você mencionou, Henry, que as pessoas, é para tudo, e você identificou como farmacêutico tantas utilidades. Fica parecendo snake oil, fica parecendo que é panaceia. Mas, na realidade, como a gente tem receptor no corpo inteiro, não tem como controlar.
pessoa às vezes está usando por causa de uma dor oncológica, que era uma pergunta que estava sendo feita ali, mas é um paciente que tinha diagnóstico de Crohn, que eu já vi esse caso na realidade. A pessoa começou a usar para uma coisa e melhorou. Crohn, que é extremamente difícil de controlar, tem uma questão emocional que tem uma relação direta, mesmo em doenças que a gente achava que eram contraindicação, por exemplo, esquizofrenia. Tem pacientes esquizofrênicos com respostas que eu jamais imaginei que eu sou generalista, eu não tenho uma especialidade. Eu trabalho com cannabis há 7 anos cegamente, não faço mais nada da minha vida, nem peixe eu não tenho. Então, é só cannabis mesmo. E tem, assim, na realidade, a cannabis tem assunto sim para sempre. Uma outra pergunta que apareceu foi com relação ao Covid. Não existe hoje um estudo que seja uma correlação direta em termos de tratamento. Não podemos afirmar que a cannabis tem nenhuma efetividade no tratamento. Agora, o que a gente pode dizer é que existem estudos mostrando exatamente essa homeostase do sistema imunológico, e uma das bases do Covid é a cytokine storm, essa tempestade de citoquinas, né? Ela vai ser usado no futuro, provavelmente eles vão testar, né? Porque estão testando tudo de ponta a ponta, estão testando até para ver se funciona ou não, né? Claro. No futuro eles vão testar para a tempestade de citocinas, né? Porque quando o Covid entra no seu corpo, ele libera várias sinalizações, estimulando, por exemplo, o TLR, NLR, vários sistemas pró-inflamatórios, ativando a casa de inflamação, o caspase 9, NF-κB, e isso tudo acaba sendo fonte, áreas de tratamento, né, principalmente de receptores CB2, né, que é para onde você direciona o seu, se não me engano, o seu canabidiol, né? Então, possivelmente vai ter uma aplicação. Agora, o que eu falo, por exemplo, de gatilho, é porque tudo no nosso corpo tem um gatilho. Então, quando gera um estresse no nosso corpo, você tem um gatilho. Vou imaginar, por exemplo, um radical livre. Um radical livre, quando você gera no seu corpo, ele vai na célula e gera um gatilho. Esse gatilho geralmente é um fator de transcrição. Esse fator de transição para induzir a produção de endocannabinoides, eu não vi a descrição dele. Porque, por exemplo, o NRF2 é um gatilho. Então, quando você aumenta o seu NRF2, você aumenta a transcrição de enzimas antioxidantes, você aumenta a transcrição de enzimas de eliminação de fase 2 e inibe a inflamação. Isso já dá uma série de efeitos, mas assim, deve haver um sistema, viu, Carolina, que gera uma ativação de um fator de transcrição que vai gerar naquele órgão, naquele local especificamente que está sendo agredido, a produção sob demanda dos endocannabinoides. Esse é o que a gente precisa descobrir o que é exatamente para trabalhar, né? Para poder trabalhar nesse caminho de uma forma mais racional. Mas assim, toda vez que o pessoal fala assim, não, eu posso usar para isso, posso usar para aquilo, existe muita coisa que a gente não sabe, né? Vamos ser bem honestos quanto a isso, né? Mas assim, a promessa é muito grande, né? O nível de efeito bioquímico dele nos diferentes receptores e os receptores que nem são deles, né? São receptores que não são especificamente deles, vai trazer assim um nível de aplicação muito grande. Então, por isso que eu assim, vou conversar com a Carolina exatamente para deixar o pessoal de orelha em pé quanto a isso, porque começa a acompanhar, né, os artigos de endocannabinoides, de canabidiol particularmente, né? Mas vocês verão derivados, eu acho que é uma tendência muito grande a se começar a usar os endocannabinoides. Por exemplo, a oleoilethanolamida já tem no mercado americano, se não me engano, eu não sei se você já chegou a utilizar. Já tem estudos, por exemplo, em obesidade, né? Perda de peso. A palmitoilethanolamida já tem estudos também, particularmente focando muito dor. Mas a palmitoetanolamida talvez seja o melhor estimulante de PPR-alfa dentro dos endocannabinoides. Aí eu até estava conversando com o pessoal que mexe com essa área, assim, vamos fazer um trail em dislipidemia, né? Porque deve funcionar.
E o araquidonil, a araquidonil e tanto o etanolamida quanto o glicerol, ainda a gente precisa extrair ainda, não tem muita coisa no mercado, tem muito estudo do produto, pelo bloqueio, por tudo mais, mas assim, também são altamente promissores, mas esses dois que eu citei, tem no mercado. Além do que você tem muito que descobrir ainda sobre os fitocannabinoides, que tem fitocannabinoide pra caramba nas plantas do Muito. mundo inteiro. Muito. E tem colegas em Israel, tem um grupo lá que está fazendo cruzamento entre, eu não sei quantos vials que tem, que eles colocam, concentrações de canabinoides diferentes e células oncológicas e fazem o match para entender qual que é o canabinoide que vem daquela cepa. E olha a personalização do tratamento. É tailor-made, é como se fosse mesmo. Tinha que ser isso farmácia de manipulação, no final das contas, porque uma farmácia normal, acho que não teria, ou mesmo um dispensário igual nos Estados Unidos, porque é tão específico que eu acho que até para uma formação dentro de uma farmácia de manipulação é complicado, porque não são só as proporções dos canabinoides, são os terpenos e os flavonoides que estão ali, que é o que fazem a diferença. Porque o que faz uma cepa predominante sativa dar tanta energia para o paciente a ponto de ser uma solução para déficit de atenção ou um estímulo para ir na academia, e uma planta com predominância índica dá fome e dá sono. Pode ser que o THC, o nível de THC e CBD sejam exatamente os mesmos nas plantas, mas o que faz um te dar energia e o outro te dá sono? É esse que é o pulo do gato. Esse que é o seu Então, potencial. Senão é essa tudo. linha de energia e sono tem a ver com a neurotransmissão, né? Eu acredito que tem a ver muito com a neurotransmissão. Principalmente aí você teria uma atuação basicamente no CB1. Porque assim, por exemplo, ele diminui a ansiedade, né? Isso os estudos já mostram claramente. E para mim a ansiedade nele tem a ver com a modulação do glutamato e da dopamina. Então ele tem esse efeito. Mas quando você diminui e modula o glutamato, você diminui a ansiedade, mas você aumenta o foco. Então, isso você vai notar que é um benefício em transtorno de atenção e hiperatividade, que seria essa modulação do glutamato, que é o que, os endocannabinoides vão fazer, né? E que alguns derivados dos fitocannabinoides vão trabalhar também. Mas você tem um nível de modulação de neurotransmissão, por exemplo, quando você trabalha numa serotonina, por exemplo, você pode aumentar a ansiedade, baixar a agressividade. Então, você tem vários caminhos metabólicos a ser trabalhados. A diferença da concentração deles, Carolina, vai modular exatamente o tipo de receptor que ele vai ligar. Porque você tem uma mistura de endocannabinoides, de fitocannabinoides na planta, que pode atuar de forma diferente nos diferentes tipos de receptores. E a concentração é fundamental para qual efeito predomina. Então, assim, essa modulação é importante, principalmente para essa finalidade. Mas pensa assim, se você pegar uma droga, ou um fitocannabinoide, que atua como agorista parcial em CB1 e CB2, por exemplo. No CB2, fazendo a imunomodulação periférica, e no CB1, diminuindo trabalhando na inflamação, na neurodegeneração, por exemplo, você vai ter um benefício muito grande naqueles pacientes que, por exemplo, tiveram uma depressão, que tem uma depressão porque teve um infarto, que tem uma depressão porque teve uma psoríase, né? Atuando assim nos dois eixos, porque a inflamação periférica gera uma resposta de inflamação central. Mas se você usar bem os endocannabinoides, você vai atuar nos dois casos, o que é muito interessante. Você não tem essa descrição hoje no mercado de uma droga que possa fazer as duas coisas. É muito interessante, é totalmente diferente de qualquer mecanismo que eu já tenha visto antes. Tem essa questão de um grande número de fitocannabinoides já documentados, né? Mais de 100. Claro que essa questão da concentração não pode ser nunca negligenciada, mas a gente vê o quão diferente é um efeito de uma cepa e de outra. Uma cepa diminui a ansiedade, e a outra pode levar a uma síndrome do pânico. É muito variado
vamos dizer, essas respostas, e tem uma dualidade que em doses baixas as cepas têm uma resposta e a mesma cepa no mesmo paciente com doses maiores tem outra. Às vezes é de estímulo com dose baixa e sedação com doses altas, mas isso diferencia em vários pontos. Então não é só a cepa ou a concentração, é a dose personalizada. Por isso que eu acho que é muito complicado o médico ficar nessa sozinho, porque a quantidade de ajustes terapêuticos que esse paciente vai ter até achar uma dose ideal. O consultório médico não está preparado estruturalmente para esse tipo de contato tão próximo com o paciente em minúcia de ajuste. Isso a equipe de saúde teria que estar junto para ensinar esse paciente igual fazem com opioide em cuidados paliativos. Eles dão a autonomia no cuidado paliativo para o paciente usar opioide. E por que isso não está sendo melhor estruturado para passar para frente essa informação para que outras pessoas saibam fazer isso de forma autônoma? Assim, é interessante, quando você começa a trabalhar só com isso, você tem que mudar seu consultório. Por exemplo, eu não atendo paciente sozinha. Eu tenho pelo menos 2 pessoas da minha equipe multidisciplinar do meu lado. Eu não quero ver o paciente de novo no sentido de ser uma médica que a cada 3, 4 meses, 6 meses eu vejo o paciente. Não, porque apesar de eu ter um cuidado integrativo, a minha função básica ali é a terapia canabinoide. Tanto é que se não tem indicação, não chega no meu consultório, porque tem uma equipe que trabalha só com triagem do paciente. Por quê? Porque esse paciente eu venço quando ele não depender de mim. Não é que eu não quero ver o paciente porque eu não estou preocupada, mas eu estou trabalhando junto com uma equipe que está assegurando que eles não vão ficar dependentes. Aí a gente estimula, olha, fala o que você está sentindo, pergunta, usa a gente como professor, como tira dúvida, abusa da gente 1 mês, que é normalmente o tempo do programa terapêutico, pergunta o que você quiser. Não é que a gente não vai cuidar depois, mas é que também dá um senso de responsabilidade dele aprender a fazer uma autoconsciência, consciência corporal, que ninguém ensina. Quais outras ferramentas? Não adianta ter a melhor cannabis do mundo e estar tomando leite, ou comendo comidas processadas, que a gente sabe que tem todo um potencial inflamatório ali envolvido. Não adianta você tomar cannabis para ansiedade se você não está fazendo um mínimo de uma meditação ou tirando estressores da sua vida. Então tem que ter um cuidado globalizado, porque senão a cannabis vai virar uma muleta e muitas vezes não eficiente, porque se as outras partes não estão sendo cuidadas, quão eficiente vai ser essa terapia, né? E tem outro ponto também, né, que você tocou sobre os opioides, né? O pessoal usa a dor num nível mais avançado de dor. E tem essa relação de sinergia entre os opioides e endocannabinoides que o pessoal que trabalha com dor tem que explorar melhor, né? Porque eles não exploram isso, né? Tem uma colega que eu gostaria depois de compartilhar mais informação, que é a professora Cláudia Tambelli, da Unicamp. Ela trabalha com o professor Carlos Parada, lá do Laboratório de Dor, que é um pessoal que eu tenho muito orgulho do trabalho. E eles fizeram uma descoberta, cientistas brasileiros descobriram que a dipirona, o mecanismo, é em receptor canabinoide. Então já tem muita coisa, muitos mecanismos de ação que não são descritos, sabe que funciona, mas não sabe como. Pode sim ter influência, porque como existe uma prevalência grande desses receptores em diferentes lugares, com certeza com o tempo a gente vai descobrir mais. É que essa questão da produção sob demanda e da metabolização rápida é difícil de mesurar subproduto. Acabou, não fica em vesícula, não fica em nenhum lugar, então é difícil da gente falar, olha, aconteceu isso, a gente mediu aquilo. Mas com o tempo, acho que mais mecanismos vão ser identificados, e mesmo com relação a um equilíbrio, a homeostase mesmo. Olha, só de diminuir picos de inflamação
já, já diminui a internação de um paciente, porque agora ele está menos exposto a uma infecção, por exemplo. Acho que tem outros pormenores que nem são tão pormenores assim, mas que impactam diretamente. E um outro ponto é a redução de danos, independente se seja só na questão dos opioides, né, que é um tratamento que acaba sendo multimodal e com uma tendência aí à polifarmácia. Mas em pacientes, por exemplo, autistas, que no CDC menciona que 1 em cada 59 crianças que nascem estão dentro do espectro autista. Isso é uma prevalência absurda para uma indicação que não tem um remédio específico na farmácia. Então, da gente buscar opções, por exemplo, em dor, tem pacientes que têm respostas maravilhosas com cannabis e suplementação de óleo de copaíba. Tem outras, você mencionou a questão de outras, né, outros componentes naturais que funcionam e estão sendo negligenciados. Tem outras funções, por exemplo, em casos de desmame de drogas, né? Tem trabalhos da UNB mostrando que o CBD pode ser usado em desmame do crack, mas tem plantas, por exemplo, a ibogaína. Ninguém fala da ibogaína, e é uma planta maravilhosa para a questão de dependentes químicos. Como que ninguém fala disso? Do mesmo jeito que ninguém falava dos canabinoides, então a gente tem que conversar. Então, vou depois mandar mais informações sobre a Cláudia, o pessoal lá da Unicamp, que eles, de tempo em tempo, eles trazem informações novas sobre mecanismos. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir desenvolver essa área, quanto mais cientistas estiverem envolvidos. Foi uma coisa que nós não conversamos, né? Porque, na verdade, você tem se usado muito manipular os receptores endocannabinoides para vício, né? Então você tem assim para vários estudos já mostrando o benefício, né? Não é pouca coisa não, que se você for olhar a literatura tem muita coisa para isso. E por incrível que pareça, o pessoal, pô, mas vamos falar do ponto de vista grosseiro, eu estou usando um derivado da cannabis para tratar vício nos pacientes, sim, e tem dado resultados exatamente pela modulação, particularmente aí, especificamente, na minha opinião, é o CB1, no sistema nervoso central, modulando particularmente a dopamina e o glutamato, que são os neurotransmissores associados à busca pelo elemento viciante, né? É exatamente isso. E é interessante que a gente consegue... Bom, é uma ação, é uma correlação clara no sistema de recompensa. Então, tira aquela noia que os pacientes relatam, né? Diminuição do craving, das pessoas quererem muito. E aí é interessante que, independente se é crack, ou se é álcool, ou se é toque, por exemplo, que tem a via da dopamina, que tem uma relação com a vida... É a dopamina, especificamente, E é interessante que talvez a gente até tenha um potencial de uma medicação, de um produto fitoterápico para cleptomania, que eu jamais achei que existiria algo tão específico. Mas se a gente está falando de compulsões e produção e uma necessidade de modulação da dopamina, tem vários. A esquizofrenia é um exemplo clássico que, pela vida inteira, quem está na área de saúde tem uma correlação direta esquizofrenia-cannabis, que é balela, né? Existe, sim, claro, uma questão de um gatilho que podia ser caiu, tropeçou, caiu no chão de cara, isso é um gatilho, que acabou com o namorado. Gatilho, tem 1000 gatilhos. Então a gente não pode... Três gatilhos você pode trabalhar numa esquizofrenia, né? A inflamação, que é um gatilho, né? Então existem quadros mostrando que citocinas inflamatórias como interleucina 6, a proteína C ativa é associado à primeira crise do paciente, né? Tem outro gatilho do glutamato, que o gatilho é uma interferência do glutamato. O glutamato, particularmente via ácido quinurênico, é associado a sintomas negativos da esquizofrenia, que o pessoal não consegue controlar, né? E tem a dopamina no D3, que também é modulada pelos endocannabinoides, que é associado à alucinação, né? E ao comportamento impulsivo, na verdade, né? Então, isso também vai ser modulado. Um dia, por exemplo, Carolina, você vai usar a modulação de endocannabinoides para diminuir, por exemplo, a compulsão por compra, por exemplo, né?
ou uma compulsão por qualquer coisa, inclusive na cleptomania, por exemplo, é uma compulsão que a pessoa não consegue, mas essa compulsão, por exemplo, é associada a vício. Por exemplo, álcool, por exemplo, cocaína, tudo isso a gente vai trabalhar com esse sistema. Então, é muito promissor mexer nisso aí, né? Agora tem que ter profissionais que estudam realmente, porque me preocupa muito quando abre uma cortina imensa e as pessoas veem a janela que tem depois daquela cortina e falam assim, puta merda, eu tenho que explorar essa paisagem, né? Mesmo sem saber nada, vai começar a explorar assim, eu acho que o que precisa mais é profissionais estudando essa linha para poder usar com o pé no chão, né? Olha, Reno, você mencionou uma coisa que é realidade. É um assunto tão complexo que eu sinto que, em termos de volume, seria algo similar ao que a gente tem em uma cadeira de imunologia. Aquela mesma complexidade de quando você está estudando um conteúdo de imunologia é para cannabis, considerando que foi marginalizada por décadas e que a gente tem assim, uma necessidade enorme de mais publicações pela quantidade infinita de possibilidades, como você mencionou. Desde da parte genética até manipulação em termos de concentração, os terpenos, os flavonoides, tem 1000 formas de se trabalhar. Então, eu concordo com você que é até perigoso, né? Que o pessoal tá chegando meio que irresponsável nessa. Eu já tive, assim, umas iatrogenias. Eu me espanto de não ter mais. É porque é uma planta abençoada em termos de segurança. Porque, por exemplo, dá um exemplo que para mim é um dos mais bizarros. Tinha ou tem ainda uma RDC do CFM que menciona a prescrição para epilepsia refratária em crianças e adolescentes. E aí eles mencionam ali uma quantidade de CBD. Eles falam assim, ó, de 2,5 até tantos miligramas quilo dia. Você dá isso para uma criança autista. Assim, você corre o risco dessa criança ficar 3 dias sem dormir. A gente está começando com 0,5 miligrama quilo dia e o seu conselho está falando que você dá 2,5. E às vezes você dá 2 miligramas de CBD para uma criança autista, a criança já não dorme. Então é uma irresponsabilidade enorme. As pessoas ficam cegas, mas como eu só faço isso há 7 anos, eu já vi suficiente disso. Então, o que eu resolvi fazer para parar de reclamar eu comecei a fazer cursos. Até, inclusive, já o convido, tem um curso que a gente vai fazer online dia 27, 28 de junho, exatamente para tratar. Não tem como a gente falar de uma cadeira inteira de imunologia ou falar de tudo em 8 horas, não tem como. Mas a intenção é inspirar os nossos colegas a sentarem e estudar. Isso está no Hangendale. Isso oficialmente está no livro Hangendale. Então, já é algo estabelecido. Agora, a gente precisa estudar e tem que ser a equipe multidisciplinar. Por quê? Por exemplo, você como farmacêutico, você vai achar uma forma de manipulação ali e falou assim, olha, talvez tenha uma forma de eu manipular a FAH aqui, fazer um aumento desse específico endocannabinoide para ter possivelmente essa melhora de sintomatologia. Aí é um farmacêutico conversando com o médico, que é a medicina translacional, né? Assim, olha, médico, eu identifico aqui na bioquímica que eu estou estudando, que talvez se a gente modular isso, o paciente, por esse mecanismo, possa diminuir a ansiedade. Dá as mãos o médico e o farmacêutico e vão tentar agora provar isso lá no bedside, se é isso mesmo. E dá para fazer isso com cannabis de uma forma muito segura, né? Mas... Tá, o canabidiol sim tem que modular o 9-delta tetrahidrocannabinol e os outros canabinoides que virão centenas com certeza, né? Que entrarão no mercado, cada um atuando num subtipo de receptor CB1, CB2 diferente. Agora, sim, o que eu estou procurando já há alguns anos são os inibidores do catabolismo, né? O inibidor da hipólise da ácido graxo e inibidor da lipase, da hidrolase que quebra a amida do ácido graxo.
e eu também do araquidonil, glicerol também, uma lipase para inibir. Eu estou procurando esses inibidores exatamente para tentar aumentar o nível endógeno, que eu acredito que como o produto é um produto sob demanda, a inibição da destruição vai aumentar o efeito com custo mais baixo. E deve ter, né? Tudo a gente acha nessa vida. A gente só tem que saber fazer a procura. Ou estimular o fator de transcrição que aumenta a transição do produto, que também deve ter, a gente tem que só achar ele. Uma vez que você tem uma segurança do seu conteúdo de fisiologia e bioquímica, fazer a manipulação é a parte mais legal, né? É você falar, agora talvez eu possa manipular a degradação ou a síntese, ou estimular ali um subproduto. Por exemplo, eu comecei a identificar, Henry, que no consultório, muitas vezes os pacientes autistas, eles tinham uma melhora, 3, 4 meses, depois eles estacionavam. E estava fazendo alguma suplementação, mas não com tanta, não de forma tão criteriosa, por exemplo, no ômega, porque eu gosto de dar uma estabilizada antes de começar, não mudar tudo de uma vez. E incrível, muitos desses pacientes era falta de substrato. Os fitocannabinoides estavam ali, tinham outros substratos. Às vezes, um building block, um bloquinho daquele processo faltou, e aí? Então, precisa entender muito bem o sistema, e aí depois pensa na planta, se é uma planta, ou se é algum subproduto, ou se é a enzima de degradação ou síntese que precisa ser ajustado. Então, eu acho que é o estudo, Henry, que vai fazer essa diferença, e esse olhar multidisciplinar, todo mundo junto, para a gente fazer uma diferença mais rápido. Porque tem muita doença neurodegenerativa que não tem efetividade. Os pacientes com Alzheimer, para mim, são um dos mais impressionantes. Bom, a gente tem 3 minutinhos, eu sei que tem um limite, eu sou muito ruim nesse negócio de Instagram, então já vou deixar que eu vi alguém perguntando, vai ficar gravado? A gente vai tentar a sorte agora, eu não sei onde aperta, então vou colocar ends aqui quando a gente terminar e vou tentar gravar, mas eu não tenho certeza, qualquer coisa, já deixo o Henry aqui convidado para uma próxima conversa que eu adorei. É um prazer muito grande, Henry, escutar o seu conhecimento nessa área. Já estou aqui com várias ideias, né? Eu não sou bom nisso. Não é minha área não é canabinoides e endocannabinoides, já vou falando para você, eu gosto muito mais de outras áreas, né? Mas como eu sou farmacêutico, eu tenho que conhecer o mínimo necessário. Sim. Mas nessa conversa nossa aqui, eu já tive um insight de a gente desenvolver uma forma de aplicação nasal para entrar pelo nervo olfativo e pelo trigêmeo para chegar direto no cérebro. Já pensou? Uma dose muito menor com efeito direto no nervo central. Você sabia que nessa nova regulamentação eles permitem uso oral, então óleo, e intranasal? Então, se a gente fizer uma nanoencapsulação usando um nanolipossomo, a gente pode conseguir uma velocidade muito melhor direto do nervo central sem efeitos periféricos e usando uma dose muito menor que torna muito mais acessível o valor. Legal. Olha, alguém falou de... É melhor a gente saber que o tempo está acabando. Viu que tem que fazer alguma coisa de destaque, mas, Henry, mesmo essa não sendo a sua área de atuação, eu aprendi horrores aqui. Queria dizer que eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, eu sou super fã, eu gosto de pessoa estudiosa, estudo fisiologia. Então, eu queria agradecer. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente? Tchau, fique com Deus. Tchau, pessoal. Beijão para vocês, tá? Obrigada tchau. a todos. Tchau.